Então, boa noite a todos. Mais uma noitada juntos para falar de uma temática que todos que estão na sala gostam bastante, que é a marcha atlética. Então, vamos reiniciar a sessão ali do curso da World Athletics. Deixa eu abrir aqui. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui na linguagem do português do Brasil. E qualquer dúvida, peço, né, que coloquem lá no chat ou abram o microfone para fazer levantar as dúvidas em relação às temáticas que a gente vai trabalhando na lição de hoje, que é a área de penalização. E los que son de habla en español, hay Guille que está por la traducción ayudándonos con este formato para que tengamos todos de la parte sul-americana junto. Então, vamos lá. Área de penalização. Estão vendo bem o slide? Peraí, deixa eu subir lá. Passar para cá e regressar. Aqui. Então, o primeiro slide já fala da área de penalização e esse aqui é o formato que foi desenhado, o primeiro, né, a primeira zona de penalidade, como era chamado antigamente pit lane, hoje em dia não se usa mais essa nomenclatura, mas foi justamente, né, o Flor que montou esse setor no Campeonato do Mundo da World Athletics de jovens menores para nós, que agora não existem mais mundial menores, né, que é o Sub-18, em Cali 2015. Flor, você quer explicar um pouquinho sobre esse formato aqui? Eu acho que ontem você já abordou, mas se quiser Já só. fiz uma abordagem. É, bom, o que ontem a gente comentou sobre a questão dos 80 metros, né, que ela estaria nos 80 metros, onde fica essa zona de penalização, e que ela utiliza as raias de 5 a 7, e ela acaba tendo uma capacidade, né, para 5 atletas, né? O atleta que está dentro da zona de penalização, ele não tem cadeira, não tem água e é permitido que ele converse com o treinador. Se tiver um treinador em alguma área próxima, ele conversa com o treinador, né? Aquela conversa que é permitida, e ele não é penalizado dentro da zona de penalização, ele não é julgado. Tá? Então, a principal função dessa zona de penalização, no caso, ela tem o efeito que ela tem é de um, aquele aspecto negativo e desmotivador, né, de uma desclassificação. E, ao mesmo tempo, ele não prejudica os atletas que estão marchando sem fazer Florenilson, falta. só um instante, o colega fez um comentário de que a tela está escura, Claudinha. Todos estão vendo a tela, por favor, deem um retorno dando um sinal. Milton, está conseguindo ver a tela? Ok, A minha não obrigado. está, a minha está bem, vê-se bem. Ok, ok, obrigado. Ok? Segue, Flor. E é isso. Não ter aquele aspecto desmotivador, e ela minimiza esse aspecto e desmotivador e negativo de uma desclassificação. E, ao mesmo tempo, não prejudica os atletas que estão marchando sem estar fazendo falta. Também a gente acaba imaginando que nesse momento o atleta passa a ter uma reflexão e dizer como é que eu vou fazer, né? Porque se eu tomar mais uma falta de um ato diferente, eu estaria fora da prova. Lembrando que as faltas são de três, para ele entrar aí, são de três atos diferentes. E uma próxima falta que o desqualificaria seria de um quarto árbitro, ou um quarto juiz, no caso hispânico, né? Diferente dos outros três. Ok? E cada prova, cada distância tem um tempo para
o atleta ficar, ok? Aqui já ontem estava com três, né? Aqui já tem quatro cartões, tem quatro cartões vermelhos, que ali seria a desclassificação. No caso, quando acontece isso, o árbitro-chefe ou um dos assistentes, né, designado pelo árbitro-chefe, tem que imediatamente retirar o atleta da prova, ok? Obrigada, Newton. Aqui, volta um pouquinho, Claudinha, por favor. Aqui eu farei um comentário, como bem o Florinilson falou, é uma área destinada, é uma punição, é uma forma de ajudar, é uma forma de não desclassificar, como acontecia antes com três propostas. Mas é uma área pro atleta. O atleta que entra nesse local, ele já sai, em português, xingando, não sei, ah, em espanhol como seria, mas não é um momento dele, não é um momento fácil para o atleta. Então, o que eu penso sobre essa área? Quanto menos árbitro dentro, eu acho que preserva mais o atleta. Então, eu não sei qual foi o procedimento, qual foi a orientação dada no evento ali, aonde o controlador estava com a mesa e a cadeira dentro da área de penalização. Eu, pessoalmente, não gosto, porque não é um momento fácil para o atleta. Ele já está com três, já está pendurado, mais um ele está fora, e muitos árbitros ali. Ele pode ali deitar, ele pode chorar, ele pode ficar sentado, ele pode fazer o que ele quiser, todos sabemos. Mas quanto menos, não interferência, mas quanto menos árbitro ali nesse momento, eu acredito que facilita para o atleta. A presença do árbitro, na minha opinião, parece que está não pressionando, mas sim, coloca uma certa pressão em cima do atleta. Então, na minha opinião, eu acredito que tanto o controlador, a mesa de controle ali dessa área, tempo de horário de entrada, horário de saída, né? Independente se tem um, dois ou três, enfim, pode sentar no chão, exato, ele pode, se ele quiser, ele pode deitar, né? Mas tanto a mesa com esse árbitro, esse juiz, e a outra cadeira, como aparece na imagem à direita ali, com o árbitro que vai liberar a saída, né? Eu acredito que poderia ficar fora, né? E a presença desse cone na primeira figura ali é importante, né? Porque percebe-se que é uma coisa muito simples, mas ó, a saída está fechada para evitar aquela questão de repente ele sair antes, né? Então isso é é, bem, bem simples de fazer. Um cone, né? Coloca ali e só na 5, 4, 3, 2, 1, tira o cone, o seu atleta segue. Mas a minha sugestão seria posicionar a arbitragem fora da área de penalização, apenas isso. Obrigada, Newton. Berna. Eu não vi a Berna, Claudinha. Eu vi a Acabei de Berna. chegar. Opa, seja bem-vinda, Hoje, welcome. acabei de chegar, estava no trânsito. Não dá para É, falar mal dela agora. bem ou mal, falem de mim. É, sobre como eu cheguei agora, sobre essa zona de penalização, não sei se alguém já citou, já falou. Tem que tomar bastante cuidado, porque se chegar a quarta proposta e o atleta estiver ali dentro, ele vai ser desclassificado ali mesmo. Tem gente que acha que ele tem que sair para ser desclassificado. Não. Pegou a quarta proposta, ele vai ser desclassificado ali dentro da zona de penalização mesmo, né? E outro detalhe, concordo com o Newton, que é um ambiente que não é propício ter outras pessoas ali dentro a não ser o atleta, por causa desse momento dele, né? Então acho que a arbitragem tem que ter esse respeito também em relação a isso. Sobre fechar ou não com o Cone, eu já vou divergir, porque se tem um árbitro aqui que estará do lado de fora aqui, automaticamente o atleta não vai sair somente com autorização e após aqueles 10 segundos que você vai dar para ele sair. Creio que é isso. Obrigada. Vamos lá. Configuração ainda dessa área de penalização. Para provas de pista, deve situar-se na reta final,
normalmente entre as pistas 5 e 7, como o Flor já colocou, perto da linha de partida dos 80 metros e do quadro de desclassificações. Deve ter uma entrada e uma saída em pontas opostas, do mesmo tamanho, e ter 10 metros de comprimento no máximo. A amplitude pode variar, mas deve sempre permitir a presença de 5 atletas em simultâneo. Pequenas barreiras, como cones, devem ser utilizadas para identificar claramente a área de penalização. O atleta pode interromper o movimento ou continuar a movimentar-se no interior dessa área de penalização. Contudo, não deve existir bancos, nem acesso a abastecimentos, bebida, esponjas ou qualquer outro tipo de assistência. A comunicação com treinadores é permitida. A configuração para provas de rua deve ser similar, embora compatível com as restrições de espaço existentes. Berna, quer fazer algum comentário em relação a... Estava mutado. Não, agora já liberei. Aham. Não, é isso mesmo, tá? Acho que está bem claro, tá bem claro essas colocações. É, e essa questão tem que ser tomar bastante cuidado, porque às vezes as pessoas não têm esse tipo de informação, que ele pode receber água, ou receber o abastecimento, ou ter alguma coisa. A princípio, né, não se tem nada. O atleta, se ele quiser continuar marchando, executando qualquer movimento ali dentro, não quiser executar também, quiser sentar ou deitar, é um problema dele. Sobre essa questão, né, de ser um pouco mais ampla, geralmente quando você tem mais atletas, você vai ampliar um pouquinho mais a zona de penalização. Mas quando você não tem muito, não tem necessidade. E na pista, creio que supre bem, sabe, quando só pega essas raias. E é bom que sempre, no caso, às vezes a gente diz, não usa a raia 8 lá no final como a zona, porque daí fica um espaço livre para a arbitragem circular por trás, por fora, para não ter que estar passando por dentro da pista, então fica um espaço de uma raia, pelo menos, para arbitragem circular por ali. E também, às vezes, a gente não tem espaço para fora da raia 8 e precisa transitar com atletas de outras provas, né? Quando ocorrem outras Sim, provas simultâneas, como o campo. nós temos É, muitas pistas aqui no Brasil que não tem esse espaço, então deixar essa raia 8 livre é bem acessível. Obrigadão. Flor, Já tinha feito comentário, né? Que só não tinha comentados que o comprimento dela seria 10 metros, né? Como a gente ocupa 3 aias, ela vai dar 3,66 metros também de largura aí, no caso, usando das 5 a 7. Ok? É isso aí. quer comentar um pouquinho sobre a posição do árbitro-chefe? Bom, ele deve estar próximo do secretário, né? O assistente. Ele deve estar próximo do secretário para quando chegar as notas de desqualificação, para que ele tenha esse controle e saiba como ele agir no momento de chegar à terceira, ou, ao mesmo tempo, chegar uma quarta logo em seguida, né? E aí ele estaria dentro, ele teria que tirar do mesmo jeito, né? Ele chegou à quarta, né? Na terceira, ele põe ali dentro. Ele estando próximo, vai que chega uma quarta falta, ele já vai estar ali próximo, já faz a ação de retirar já ali dentro se chegar à quarta falta. Tá? Obrigada, Ok? Flor. É claro que tem que ter também, né, o oficial, né, que é o coordenador da, da o coordenador que gerencia a zona de penalização, e ele terá que ter também um assistente ou mais para fazer a cronometragem do tempo de penalização dos atletas. Aí tem que ter alguém, um assistente com cronômetros, né? O oficial com cronômetro, né? Na realidade, o coordenador é um assistente do árbitro-chefe, e o oficial que vai cronometrar essa entrada e essa saída, né? Vai ver o tempo do atleta. Ok? Obrigadão, Flor. Newton? O que o Florenilson comentou, a gente vai pensar no melhor cenário possível com um número de árbitros suficiente. Mas sabemos que em alguns momentos, né, uma competição talvez
do distrito, da cidade, da província, enfim, nós temos menos árbitros. Aí, né, um mesmo árbitro vai acumular funções. Não é a melhor situação, mas é a realidade de muitos locais. Eu vejo que o árbitro-chefe da marcha, deve supervisionar tudo o que está acontecendo, né? Eu vejo e acompanhar tudo. Como bem o Florinício comentou, se chegar uma quarta proposta, o secretário vai comunicar e ele vai fazer os procedimentos. Mas quanto menos ele, é, se tiver número suficiente de árbitros, quanto menos ele atuar, melhor, porque ele consegue esse controle, supervisionar, ficar de olho, a gente fica bem atento a tudo que está acontecendo, né? Então, se tivermos o número ideal nesse desenho, eu vou ter um assistente, um árbitro oficial para cuidar da entrada, controlar a entrada, né? O árbitro, um assistente ao árbitro-chefe para, se necessário, fazer a desclassificação, né? Lembrem que um assistente ao árbitro-chefe tem a possibilidade de fazer, inclusive na pista, né? Se tiver número suficiente de árbitros, só para desclassificar. Mas tudo vai depender do número que nós vamos estar trabalhando nesse evento. Só isso, Claudinho. Obrigadão. E olhando, né, digamos, o placar de desclassificação, o quadro de desclassificação, ele está colocado na parte interna da pista. Isso é usual? Tem alguma recomendação para se colocar para dentro ou para fora? Você coloca ele onde for melhor para ter a visibilidade dos atletas. Os atletas têm que ter uma boa visibilidade desse quadro. Ontem o Newton comentou sobre o tamanho do número, é isso aí que faz com que a gente posicione ele numa situação em que o atleta tenha a melhor visibilidade para esses números, porque é para dar informação para eles. Então, às vezes a gente coloca ele pelo lado de dentro, às vezes coloca logo em seguida ali nas raias 4, 5 ali, que é um pouco mais à frente da zona de penalização, como estava colocado lá naquele, naquela zona de penalização que foi feita em Cali. Só que às vezes a gente põe mais para dentro um pouco, dependendo do tamanho do número. Opa, E Claudinha. diga. Claudinha, Oi, Bena. em, em geral, a gente coloca aqui no Brasil, a gente tem colocado na pista, porque nesse setor aí geralmente tem as áreas de Alguma prova? salto, né? Então tem outras provas, então geralmente a gente coloca na pista, na parte um pouco mais externa, não, lógico, não vai pôr na raia 1, mas vamos dizer, coloca mais próximo e só alguém acho que fez alguma pergunta ali sobre a posição do árbitro-chefe. Ele vai estar próximo da chegada, no caso, se o atleta estiver chegando a mais ou menos os 30 metros da chegada, mais ou menos ele vai se posicionar ali. Mas se não tiver ninguém chegando, ele pode ficar nessa posição aqui mesmo, né? E vai depender também de muito de quantos auxiliares ele tem, como o Nilton já tinha comentado. Deixa eu aproveitar, Berna, você. Esse árbitro-chefe aqui da marcha, ele normalmente é ele quem faz a solicitação para o atleta entrar quando se verifica os três cartões vermelhos, ou é o assistente, ou é um outro Olha, árbitro, Se, usualmente? se tiver, pode ser, se ele tiver assistente, ele pode delegar essa função para o assistente, senão ele faz. Eu vou falar da nossa realidade aqui no Brasil, geralmente a gente que faz, quem está de árbitro-chefe que faz, que a gente não tem um número suficiente de pessoas trabalhando na prova. Mas se ele tiver, ele pode delegar para alguém fazer, orientar essa entrada, né? Ele só vai conferir realmente se está ok, se tem que ser chamado para entrar. E aí ele pode delegar para alguém fazer essa chamada para entrar na área de penalização. Obrigada, Bena. Só Claudinha. uma complementação, essa posição de 20, 30 metros ali que o ato-chefe fica, isso é quando ele está nos últimos 100 metros, né? Quando ele julga os últimos 100 metros numa chegada. Então, ele vai ter que ficar ali naquela posição, porque se tiver alguma situação, ele vai ter que agir, e ele só pode agir após o atleta cruzar a linha de chegada. Ele não pode, aquela ação de dar uma possível desclassificação ou uma desclassificação do atleta, ele tem que
esperar o atleta cruzar a linha de chegada para depois apresentar a raquete vermelha, né? Obrigada, Flor. Newton, quer falar? É, a Berna comentou bem, né? Eu posso delegar, estou como árbitro-chefe, eu vou delegar a função para a Odete para que ela faça essa indicação. Ok, mas a competição é em Portugal. Só tem atletas de Portugal, só tem atletas do Brasil. A comunicação fica fácil em português. Se o atleta a entrar está no grupo de 10, 11 atletas, eu vou gritar o nome dele, vou gritar o número, vou indicar a entrada. Mas agora vamos pensar que a competição é internacional e todos nós aqui, bronze, silver, gold, podemos trabalhar num evento internacional, sul-americano, pan-americano, europeu, onde a questão da língua também é importante. Então, nessa situação que a Berna comentou, eu posso delegar? Claro que posso, mas a pessoa que vai ter essa função de indicar a entrada de um atleta nessa área também não pode ser um árbitro novinho, não, entendam, porque um momento extremamente delicado para convidar o atleta a entrar. Se ele tiver num grupo de outros atletas, como é que eu vou me comunicar? Né? Eu vou indicando com a mão, eu vou ter um cartaz com o número dele, vou falar para ele seu nome. Ei, Luiz, é sua vez de entrar. Ei, João, ei, Maria, vocês devem entrar. E se a competição for internacional, né? Eu posso usar, sim, a voz para chamar o atleta. Mas agora, a competição é internacional. Qual língua eu vou usar? Será que esse árbitro auxiliar, esse assistente, domina o inglês, domina o espanhol, domina outra língua? Então, isso tudo eu preciso pensar antes da prova, se eu tiver gente suficiente para facilitar, né? Porque convidar, isso, inglês. Se eu tiver que chamar alguém para dentro, e esse alguém está em um grupo de atletas, e como é que eu vou fazer ele perceber que tem que entrar? O quadro está visível. Ele viu, eles são espertos. Ele viu a terceira proposta. Então ele sabe que tem que entrar, mas eu tenho que chamar ele, mostrando a raquete com o tempo. Perfeito, Antônio. Mas a indicação amarela, a plaquetinha, o visual, e está o símbolo, o tempo. Está perfeito. Mas vem 10 atletas, né? Ele pode se fazer assim de bobo e querer passar reto, querer ficar mais uma volta. Então, essa é um momento bem delicado, né, que o árbitro-chefe deve ter total atenção. Por isso, o colega perguntou e a Berna respondeu. O árbitro-chefe só vai se posicionar próximo à chegada quando atletas estiverem chegando. Em momentos críticos como esse, né, de uma penalização, ele deve ou aconselharia estar próximo para acompanhar todo o procedimento. Berna, outra pergunta em relação ao convite desse atleta para entrar na zona de penalidade. Aqui dentro da zona de penalidade, vocês comentaram que ele não é julgado, né? Ele pode deitar, ajoelhar, caminhar, não precisa estar marchando nesse período. Mas o deslocamento dele da pista até a entrada dessa zona de penalidade, usualmente ele deve estar marchando, ou a partir do momento que ele reconhece que é ele quem tem que entrar, ele pode caminhar até aqui. A orientação dada é que ele venha marchando até a entrada da zona de penalização e depois lá dentro não há necessidade dele fazer qualquer outro movimento que seja em relação à marcha. Mas a orientação dada sempre que ele vá marchando até a entrada da zona de penalização. E Obrigada. outro detalhe que o pessoal falou aí, a gente às vezes tem bastante dificuldade, que alguns eventos ele vem com um número dorsal, no caso um número dorsal, e na frente vem o nome. E várias vezes a gente sugeriu para colocar o nome e o número pequeno embaixo, que inclusive para o juiz que está avaliando é complicado às vezes só ter o nome. Então sempre se sugere que se coloque o nome e o número pequeno embaixo, abaixo do nome, para que não haja confusão, principalmente no caso como o Nilton falou. Quando tiver muitos atletas, você tem que ser bem claro para chamar o atleta correto e tal, pelo dorsal ou pelo nome, mas chamar corretamente. Então, se tem o número na frente, que é o dorsal, e mais o nome, fica mais fácil de chamar esse atleta também para entrar
na zona de penalização. E esse BIB, que atualmente eles têm feito nos grandes campeonatos, realmente a gente visualiza o nome ou sobrenome do atleta e no cantinho a gente consegue visualizar o número que consta no start list. Isso é bem Sim, interessante. isso facilita muito para todos, né? Não só para o Contador de árbitro do volta, julgamento, para o contador de volta, para quem está, mesmo para quem faz uma foto também, o pessoal de fora também visualiza o número e o nome, fica bem melhor. com certeza. Vamos lá. Oficiais adicionais. Quando existe uma área de penalização, são necessários oficiais adicionais para garantir o funcionamento adequado. Devem existir 2 coletores de cartões vermelhos junto a cada árbitro de marcha atlética, de modo a garantir a entrega mais rápida possível dos cartões vermelhos ao secretário. São necessários um oficial e um assistente para gerir a operação da área de penalização, entrada e saída dos atletas e controle do tempo de penalização. Um assistente do árbitro-chefe terá de ajudar o árbitro-chefe a comunicar o tempo a passar na área de penalização aos atletas envolvidos, especialmente nas últimas voltas. Flor? Bom, esse, esses coletores de cartão, né, junto a cada juiz, são os estafetas que a gente chama aqui, né? Então, ele precisa chegar de forma mais rápida ao secretário. Quando na pista, é tranquilo em cada coletor, né? Quando na rua, é bom usar uma bicicleta, né? É uma alternativa boa para andar mais rápido, né? E essa área, como já tinha comentado, tem um assistente que ele faz o gerenciamento dessa área e controla. E quando por que o árbitro-chefe, nas últimas voltas, é bom ter um assistente? É justamente porque ele precisa agir nos últimos 100 metros, então ele precisa do assistente lá para encaminhar esse pessoal, esses atletas, para a zona de penalização, porque ele está tendo que observar os últimos 100 metros na chegada dos atletas, então alguém tem que estar lá para fazer esse controle no lugar dele. Brigadão, Flor. Berna? É, Claudinha, sobre a questão de colocar para dentro, avisar o atleta e tal, alguns locais usam cartões com o tempo para ele entrar, outros usam uma raquete, mas isso em branco. Não vai se usar um vermelho, um amarelo, para não que se confunda com as outras raquetes que são usadas pelos outros árbitros, pelo árbitro-chefe ou pelos árbitros que estão no percurso. Creio que isso é um padrão já, porque pelo menos aqui na América do Sul a gente usa dessa forma, e a nível mundial não sei, mas talvez creio que usem também. É, Outro detalhe, essa questão de quantos está sugerindo um e tal para auxiliar aqui, outro lá, mas se tiver mais que um também não tem problema. É só não podemos colocar muita gente para não ficar ali aquele volume de gente, às vezes que tem mais árbitros do que atletas na prova, né? Então, tomar um pouco de cuidado com isso para manter o ambiente um pouco mais Limpo. visualmente limpo, né? E detalhe também, alguém comentou, fez algum comentário aí no chat aí, vê se você consegue ver para mim. Se é um juiz de marcha, um árbitro de marcha, Isso. Não, que essa cuida do questão tempo. pode ser qualquer árbitro, desde que ele for delegado e passadas as informações para ele corretamente. O que ele deve fazer, ele tem que estar ciente, mas não necessariamente que deva ser um árbitro de marcha que esteja ali na zona de penalização. Newton? Eu faria uma sugestão. Se eu tiver na minha equipe mais árbitros, porque marcha a gente não vê toda hora, né? Pegando o que a Bernadette comentou, não é obrigado a ser árbitro de marcha para atuar nesse controle de tempo. Mas se eu puder convidar, chamar, convocar
mais alguns, só para ter eles são árbitros, eles sabem apertar um cronômetro, sabem fazer um controle, eles vão ter mais oportunidade de ver marcha. Então, vão me ajudar na função, né? Não necessariamente específico de marcha, mas eles estarão tendo mais oportunidade de observar atletas marchando. O que às vezes eles estão no distância, no altura, em outras provas, não conseguem, não dá para ficar se virando a todo momento. E o Antônio perguntou ali, fez um comentário, cartão vermelho são notas de desclassificação. E eu acrescentaria, cartão vermelho, nota de desclassificação e proposta de desclassificação. É tudo a mesma coisa, Antônio. A questão é, qual é a terminologia que a WA utiliza a nível de regra na tradução? Então, de repente, nós aqui, né, até porque uma nota que vai para o quadro não significa desclassificação, é uma proposta. Né? Recordem que tem que ter 3 para ser penalizado e 4 para ser desclassificado. Então, é uma proposta que na somatória vai dar a ação final. Então, qualquer um desses termos, entre nós, eu acredito que possa ser usado, mas tomar um cuidado com a terminologia usada oficialmente. Vamos buscar o livro de regras, o que que fala no inglês, o que que fala no espanhol, o que que fala no francês, e usar esses termos, né, pensando na avaliação. Posso fazer um comentário em Sim, Claudinho, relação, só um pouquinho, Berna, em relação à tradução que vocês estão visualizando na tela, é uma inteligência artificial que faz essas traduções. Então, o que o Newton está colocando para o momento da prova é muito importante que a gente reconheça todas essas terminologias, porque para nós, árbitros, o cartão vermelho tem este poder de desclassificação, por exemplo, por uma falta ou uma conduta inapropriada, né, ou uma desclassificação propriamente dita. Então, assim, quando a gente faz essa leitura, realmente fica estranho. Aqui no Brasil, a gente usa proposta de desclassificação, né, e que no português de Portugal é nota de desclassificação. Mas vejam que aqui foi traduzido como cartão vermelho, né, pela tela. E outro ponto que eu queria fazer um comentário aqui, eu acho que a Berna me corrija, mas entendo que quando a Berna comentou que pode ser qualquer árbitro para controlar o tempo, não que não precise ou que não possa ser um árbitro que tenha conhecimento de marcha. Acho muito interessante que outros árbitros que também gostem da marcha ou que também trabalhem na marcha, mas entendendo que você não vai tirar aquele árbitro da posição de julgamento da marcha para daí sim fazer o controle de tempo dentro da zona de penalidade. Era isso, esse é o comentário que você ia fazer, Berna? não, era só reforçando esse comentário em relação a isso. E outra, eu trabalho muito em cima da realidade nossa e creio que de muitos outros países, que dificilmente a gente vai ter, por exemplo, como o Nilton falou, é lógico, se a gente tiver outros árbitros de marcha que não estão atuando no evento, poderiam estar nessas funções, é lógico que seria ideal, mas que a nossa realidade não nos permite isso. Ele provavelmente, se a prova for na pista, vai estar rolando nesse momento outras provas, então essas pessoas vão estar inseridas em outras provas. Mas é lógico que quando a gente tiver a oportunidade de inserir o pessoal que quer conhecer a marcha, que quer trabalhar e tal, que já trabalha com a marcha, seria ideal ter esse pessoal envolvido nessa área de penalização também. E eu ia te alertar sobre essa questão ali, mas aí tu já falou antes. Tá tudo certo. Área de penalização. Uma área de penalização deve ser utilizada em qualquer corrida em que os regulamentos da competição assim o definam. E também pode ser utilizada para outras corridas, não é bem corrida, né? Mas tudo bem. Conforme é a tradução, tá, gente? Conforme determinado pelo corpo administrativo relevante ou o organizador local relevante. Em tais casos, um atleta terá de entrar na área de penalização e permanecer lá durante o período aplicável, caso tenha recebido os 3 cartões ou as 3 propostas de desclassificação, e caso assim seja indicado pelo árbitro-chefe ou por alguém delegado por esse árbitro-chefe da marcha, conforme a RT 54.7.3. O período aplicável a permanecer na área de penalização deve ser o seguinte:
corridas de até, inclusive, 5.000 metros para pista ou 5 km em provas de rua, seria 30 segundos. E depois vamos dar uma olhadinha quando a gente tem corrida de 3.000, 2.000, né? Ou corrida não, desculpe, a marcha, se ficaria nesse tempo. 10.000 metros ou 10 km, 1 minuto, ou seja, 1 minuto a cada 10.000. Então, só nos 35 seria 3 minutos e 30 segundos, 40.000, 4, 50.000, se ainda houver, 5 minutos, né? Se um atleta não entrar na área de penalização quando for obrigado a fazê-lo, ou se não permanecer pelo período aplicável, deverá ser desqualificado pelo árbitro. E aqui, para nós no Brasil, é o árbitro geral de marcha. Berna, quer comentar? Sim. Sobre o primeiro ponto que você falou, quando a gente fala incluindo até 5 km, então vai se usar o 30 segundos, mesmo na questão se for 2 ou 3 quilômetros. Por quê? Porque é até 5 quilômetros, até 5.000 metros. E sobre essa questão da desclassificação, já aconteceu em evento aqui com a gente que no nosso estado que o atleta se recusou a entrar e ele foi desclassificado e ele não sabia que ele seria desclassificado, quer dizer, disse que não tinha esse conhecimento, mas ele se recusou porque ele achou que se ele chegasse seria melhor descontar o tempo dele do que ele ficar permanecer na zona de penalização. Quis usar de uma estratégia para se dar bem e acabou se dando mal. Flor, quer comentar? Só para complementar aí o que a Berna estava falando, também tem a questão de quando acontece essa situação do atleta não permanecer, ele não ele é retirado pelo árbitro geral de corridas e marcha, que está atuando na prova. O árbitro geral, que se chama juiz árbitro no sul-americano, e também em outros países que adotam esse tratamento, é atitude antidesportiva. É outro motivo, não é por causa do motivo da falta. Ele não cumpriu, então, o árbitro geral, no caso, o juiz árbitro, ou o juiz árbitro, né? Ele tem o poder de desclassificar por atitude antidesportiva. Então, qualquer problema antidesportivo que acontece na prova é responsabilidade dele, e não seria do árbitro-chefe. Só para complementar o caderno. Milton, eu vou passar a palavra para você, depois faz o comentário do Guide, que falou que em Budapeste, nas provas de 20 km, os juízes de marcha ficaram encarregados da zona de penalidade, pois o circuito tinha 1 quilômetro e foram utilizados 2 juízes a menos, ou 2 árbitros a menos que o número de convocados. Esse slide mostra a questão dos tempos de penalização. Está muito claro, né? É uma progressão matemática ali, eu gosto disso. Está muito fácil isso. Então, não tem como se enganar. E é só seguir isso, não tem que inventar nada, né? Em algum tempo diferente, nada disso. É só seguir essa progressão matemática ali que está bem claro. E ao comentário do Guilherme, sim, lá foram convocados, me corrijo, 9 árbitros, só que o circuito para a prova de 20 era de 1.000 metros, você pode trabalhar com 6 árbitros, sobrariam 2, né, para julgamento. E esses foram usados perfeitamente. Árbitros que conhecem da situação, né, e que conseguem, acreditamos que vão controlar bem qualquer coisa que venha acontecer ali. Então, perfeitamente possível, né? Se nós tivermos, não só nesse exemplo, mas outro, de repente eu tenho é uma prova sul-americana no meu país, e a confederação, no meu país, convoca mais árbitros nossos aqui, né, além dos internacionais, eu tenho os brasileiros, de repente, eu posso chamar esses
que tem experiência, né? Mas tudo vai depender do quantitativo e da experiência desse pessoal. Obrigada, Guide. Só fazendo um outro comentário em relação ao dever ou poder. Então, na opinião de vocês, se um atleta não entra, sendo que está bem claro para ele de que era para ele entrar, se ele não entrar, o árbitro geral de marcha vai sim desqualificar esse atleta, certo? Sim, deverá, não está falando que poderá, deverá desclassificar. E como só reforçando o que o Vinícius falou, é uma atitude antiesportiva, mas ele vai ser desclassificado, via de regra, você vai anotar lá a regra e tal, referente a esse fato que ele cometeu, né? Porque ele não respeitou a regra da marcha. No caso, que Claudinha, seria permanecer Oi? na área de penalização. volte nesse slide, por favor. Esse Volte. finalzinho ali, é o final. Essa foi mais uma pergunta da prova desse sábado que passou. Se um atleta não entrar na área de penalização quando é obrigado a fazê-lo ou não permaneceu no tempo aplicado, o que deverá ser feito? Você é o árbitro-chefe. O que você deverá fazer? Era uma pergunta aberta. Árbitro-chefe ou árbitro Não, não. geral? A pergunta era o seguinte: você é o árbitro-chefe. E na prova que você está, um atleta não entra na área de penalização após receber as três propostas. Tá? O que você fará? Essa era uma Coloquem no pergunta chat. Essa é aberta. interessante. Essa é Essa é uma pergunta interessante. aberta que caiu na prova. Então, qual vai ser o meu procedimento como árbitro-chefe? O garoto ali, o Florenilson, um atleta iniciante. Não, o Florenilson é master. Já está com quase 100 anos, ele é master. Ele foi chamado para entrar e não entrou. Ele é aquele atleta birrento, né, chato, que não. Ah, não vou entrar e vou seguir. A Bernadette é a árbitra-chefe. O que que ela deve fazer, né? Nesse momento, ela vai correr atrás do Florenilson, bater nele, volte, você tem que entrar. Qual é o procedimento dela? Uma pergunta que caiu agora nessa prova. A Ximena já colocou lá. Comunicar ao árbitro, o árbitro geral de pista ou de marcha. Já falo Ok? árbitro, né? Mais alguém tem opiniões? Corre E atrás do Florenilson, bate nele, manda ele voltar. O que que a gente faz com ele? isso que o Newton está colocando, gente, é muito importante a gente reconhecer o que está na pergunta, porque às vezes pode ser uma pegadinha. Se a gente é o árbitro geral de marcha, é uma atitude. Se a gente é o árbitro-chefe de marcha, é outra. Então, saber bem, claro que vai ser só para marcar X no de bronze ou colocar verdadeiro ou falso, né? Não vai ter pergunta aberta, mas é bem interessante ficar alerta à terminologia ou da função de cada um dos envolvidos, né? Exatamente Cláudia, isso. Oh, Diga, desculpa. Berna. só complementando aí que o Nilton falou, porque e o pessoal está respondendo também, porque o árbitro geral nosso aqui, ou juiz árbitro para na língua espanhola, ele não vai ter esse conhecimento de saber que a pessoa não quis entrar. Então, quem vai visualizar isso geralmente é o árbitro-chefe, né? Que ele vai chamar e vai comunicar. Ah, mas ele de repente demorou para avisar e tal, o atleta chegou, né? Já chegou e tal, mas ele se recusando a entrar, o árbitro-chefe vai comunicar ao árbitro geral da prova e ele vai tomar providência de desclassificar esse atleta. Obrigada. O atleta não é julgado na área de penalização. Após o tempo de penalização e seguindo as instruções do oficial encarregado da área de penalização, o atleta deverá voltar à prova. Se o atleta receber um ou mais cartões vermelhos adicionais de árbitros que ainda não lhe tinham exibido os cartões vermelhos, deverá ser desqualificado e o árbitro-chefe ou seu assistente deverão comunicar a desqualificação o mais rápido possível. Se um atleta receber 4 ou mais cartões vermelhos ou propostas de desqualificação, antes de ser dirigido para a área de penalização,
deverá ser desqualificado e o árbitro-chefe ou seu assistente deverão comunicar a desqualificação o mais rápido possível. Se um atleta receber o seu terceiro cartão vermelho, ou no caso, terceira proposta de desqualificação, numa fase mais tardia da corrida, e não for possível ao árbitro-chefe ou ao seu assistente comunicar ao atleta que deveria dirigir-se para a área de penalização, o atleta deverá terminar a corrida e o árbitro geral de marcha deverá garantir que o tempo de penalização aplicável seja adicionado ao tempo oficial. O árbitro-chefe reserva-se o poder de desqualificar imediatamente um atleta nos últimos 100 metros de uma corrida, sem penalização de tempo, se o atleta tentar obter uma vantagem injusta. Ou seja, falou um monte de coisa nessa parte, né? Vou só passar aqui um pouquinho do vídeo. Passar novamente. Só eu ver se eu coloco ele assim. Aí. Newton, quer começar? Passa mais uma vez o vídeo ali, Claudinha, por favor. Vocês observaram o número do atleta? 167. Olhe no quadro, 167, já tem 4 propostas. Aonde ela está é a área de penalização. Quando ela entrou, ela só tinha 3. Mas olha ali, 167, já recebeu a quarta. Então, o árbitro ou auxiliar não precisa esperar passar o tempo de penalização. E a própria norma diz, o atleta deve ser comunicado o mais rápido possível mesmo dentro da área de penalização. Passe mais uma vez, Claudinha, quando a árbitra se aproximou, ela foi indicando, olha o quadro, já veio a quarta proposta, e a atleta não tinha visto. Olha lá, ó. Ela foi se aproximando, mostrou a plaqueta, indicou o quadro. Olha lá, ó. Viu? Eu traduzi ali para vocês. Tá? Então, isso que aconteceu. E ela não havia se percebido. Vamos Leitura lembrar. labial. É, vamos lembrar que a comunicação, nesse caso no Mundial, não era alguém trazendo uma papeleta, né? Alguém trazendo um papel, um cartão, era eletrônico. Me corrija, Guilherme. Cada árbitro tinha um outro árbitro ao seu lado, com um palm, um tablet, para fazer a comunicação imediata sobre as propostas. E quando esse árbitro, lá no percurso, fez a comunicação, o secretário recebe e essa informação, após ser verificada se não é do mesmo árbitro, tudo aquilo, vai para o placar. Ou seja, já é oficial. Então é muito rápido isso. E o atleta não se percebeu, né, sobre. Era uma prova de 20 quilômetros, vocês veem do lado esquerdo, né, ou seja, 2 minutos ela estava ali dentro. E ela não percebeu, ela estava marchando, mantendo o seu aquecimento e não olhou até que chegou a quarta proposta. Antes de passar a palavra para o Flor, vejam, aqui é uma identificação do número que a Berna comentou, né? Além do nome do atleta que fica no identificador do atleta, tem também o número do start list, que facilita tanto para os contadores de voltas quanto para a arbitragem que está julgando, né, a própria marcha. Flor, quer falar? Bom, é, só complementando as situações anteriores, quando ele recebe os 3 cartões e não é possível colocá-lo na zona de penalização e a prova acabou, então esse tempo que ele ficaria na zona de penalização não foi possível colocar, não é um caso de uma atitude antidesportiva dele. Não deu tempo, ele já havia passado quando chegou a proposta ou a nota de desclassificação, conforme a nomenclatura de cada país. Então, o que é que acontece? Ele é avisado, nesse caso, o árbitro-chefe avisa, né, para o árbitro geral, que é ele, é o árbitro geral que é o responsável, né, o juiz árbitro, conforme a língua hispânica, a acrescentar o tempo que ele ficaria na zona de penalização, como a própria redação está falando, né? Então,
Já a gente pensa assim, ah, não é, como é que o árbitro-chefe vai fazer isso? Não é o árbitro-chefe, ele só avisa o árbitro geral, comunica para ele, e ele vai lá e toma as providências de acrescentar ao tempo, porque o árbitro geral, né, é que é responsável por informar os tempos de cada prova, porque ele tem lá o staff que trabalha, que os são os recursos humanos que a gente usa como em qualquer outra prova do atletismo, né? Tem outros recursos humanos que trabalham sem ser os árbitros que está atuando diretamente na parte técnica da marcha. Ok? Obrigada. Berna? Só esclarecendo para alguma colega aí de Portugal, desqualificação ou desclassificação é um termo usado, é o mesmo termo aqui no Brasil. Às vezes falamos desqualificação ou desclassificação, significa a mesma coisa. Sobre essa questão acho que o Maurício perguntou aí, sobre a questão de o atleta ser comunicado, se foi acrescido o tempo a ele e tal, vai estar no boletim de resultados, vai estar anotado lá a regra certinho do acréscimo, e porque o árbitro geral anota isso quando ele envia para a secretaria. Posso falar, Claudinho? Claro. A, a Jimena, do Chile, fez um comentário ali, e é bem interessante. Vamos pensar no seguinte: o atleta está na prova, e ele está marchando muito mal, e recebe 3 propostas, vai para a área de penalização, fica o tempo necessário, volta a marchar. Nessa volta, nesse retorno, ele recebe uma quarta proposta, mas antes dessa quarta proposta chegar até o secretário, ele já sai da pista, ele sai da pista, sai pela área da zona mista, vai embora. Ele, olhando assim de fora, alguém pode falar, ele abandonou. Mas não. Se houve uma quarta proposta, se chegou uma quarta proposta, esse atleta está desclassificado. Ele não abandonou a prova. Por mais que a ação visível tenha sido isso, ele ter saído sozinho da pista, mas quando ele recebeu a quarta proposta, a nível de regra, na súmula, no resultado final, vai aparecer que ele foi desclassificado, regra técnica tal, por ter recebido 4 propostas, e não um abandono de prova, né? Se retirou da prova. Não, não, ele não se retirou, ele foi literalmente desclassificado. A questão é, o atleta precisa ser comunicado, mas ele já saiu e a prova continua acontecendo. Ele saiu rapidinho, passou, foi para sua equipe, pegou sua bolsa, foi para o ônibus e foi embora, pegou um Uber e foi embora. Está chateado. Não houve tempo, mas não importa, se não foi possível comunicar o fato, né? Na súmula tem que aparecer a desclassificação dele. Eu acho que a pergunta da Ximena é a partir do momento que o atleta recebe uma quarta proposta de desclassificação, desqualificação, esse atleta precisa ser retirado da prova? Sim, sim. Ele não deve continuar, seja na pista ou na rua. Então, inclusive, a recomendação para que ele retire o número, o nome, o dorsal que está na frente da sua camiseta. Então, a retirada disso, principalmente na rua, deve ser solicitada. Ele não deve permanecer, tá? Recai também naquela situação. Ele se recusa a sair. O árbitro foi até ele, indicou a plaquetinha vermelha, não tem símbolo, não importa. E ele, não, não vou sair, continua marchando. Faz mais uma volta, você novamente vai até. Não, não vou sair, continua marchando. Cabe a ele outras sanções disciplinares nesse caso. Eu não recordo de ter visto algo assim. Não sei se o Florinilson, o Berno, os colegas, alguém já viu, o Guilherme já viu algo assim, do atleta se recusar a sair. Mas se ele se recusar, ele pode ser punido de alguma outra forma, por alguma outra medida disciplinar, tá? Porque ele já está desclassificado da prova. A questão disciplinar vem depois, que daí já foge do julgamento da marcha. Mas tal fato, se realmente acontecer, deve ser relatado, né,
no verso da súmula, encaminhado ao árbitro geral de pista de marcha, que vai encaminhar o diretor de competição, e aí, né, as tratativas que serão necessárias. Anilton, Claudinha, diga. trabalhando em cima dessas questões, primeiro, se ele recebeu a quarta proposta e ele saiu, tem que constar como desclassificação, como o Nilton foi bem claro falando sobre isso. Por quê? Porque quando ele recebeu a notificação da quarta, ele estava no percurso, ele estava marchando. Mas daí ele resolveu sair e chegou depois lá, mas vai constar na súmula como desclassificação pela quarta, mesmo ele não tendo sido comunicado pelo árbitro, pelo juiz-chefe. Outra questão que o Nilton falou sobre essa questão de ser uma atitude antiesportiva dele se recusar. Eu já tive, aconteceu comigo já uma vez, e aí a atitude foi do árbitro de geral de pista, no caso, que hoje é o de prova de marcha, né? Marcha e corridas, é, apresentar um cartão vermelho para ele como uma atitude antiesportiva e ele ser penalizado com esse cartão vermelho, depois constando em súmula e tal, sobre esse fato. Porque além de não se retirar, ele continuou marchando e ofendendo os árbitros que estavam trabalhando. Complicado, né? Claudinha, Claudinha, só uma para acrescentar uma situação. A própria regra, ela diz que quando se recebe 4 propostas de desclassificação, o, a falta da apresentação da placa vermelha ou da raquete vermelha pelo árbitro-chefe, porque ele recebeu as 4, não recoloca o atleta que, por acaso, não recebeu. A própria regra fala que não recoloca o atleta como classificado, né, na competição. Né? É diferente de quando o árbitro-chefe age nos últimos 100 metros, tá? Porque nos últimos 100 metros aí é uma ação em que o atleta pode não ter nenhuma falta, tá legal? É bem diferente, que aí o atleta cruza e o árbitro-chefe vai lá e mostra a placa vermelha, né, ou a raquete vermelha, desclassificando ele por uma falta que ele cometeu nos últimos 100 metros, ok? Obrigadão. Claudinha, Diga. alguém perguntou aí, não, e se ele receber o terceiro cartão e sair da prova e tal? Aí sim, aí será considerado como um abandono da DNF. prova, né? É o DNF. DNF. Sim, isso Did foi not no caso, questão de finish. prova, isso foi questão de prova nesse sábado. Teve uma pergunta exatamente assim: se ele receber 3 propostas e antes de entrar na área de penalização, ele vaza, foge, vai embora, voa, o que acontece na súmula? Essa foi uma questão de prova. E aí, se ele não termina a prova, é um DNF. Né? Eu só ia fazer o comentário para vocês visualizarem um pouquinho de como é a zona de penalidade fora do estádio, né? Fora do setor de uma pista, que é na rua. Então, vejam que tem uma outra forma de barreiras dessa área. Parada aqui pelo telão onde estão os cartões. Não sei se querem comentar alguma coisa, Newton. Claudinha, o Ganso lembrou muito bem, obrigado, Ganso. Isso tudo nós estamos falando em provas que têm área de penalização, sim, mas e as Sim. provas que não têm área de penalização? Né, ocorreu 3 propostas, ele está desclassificado. É muito importante isso, que podem ocorrer, obrigado, Ganso, por lembrar, provas em que temos ou não temos a área de penalização. Com 3 propostas não tendo área, ele está desclassificado. É tudo que nós falamos sobre procedimento, se aproximar, comunicar, tudo isso, só que sem a área de penalização. Obrigado, Ganso. Vamos ver aqui. Ops, ele voltou para a mesma fotinho da primeira.
Esse a gente já comentou, né? É. Aqui eles estão mostrando diferentes formatos, né? A gente já Claudinha, mostrou ali. Diga, Exemplos. Bernardo. uma colocação, aproveitando que o Newton falou com o Ganso aí, creio que no Brasil aqui nós fazemos as nossas competições todas com área de penalização. Eu acho que em Portugal, creio que em Portugal tem algumas competições que fazem só com sem área de penalização. Só, só uma Ganso pergunta. quer abrir o microfone e falar, Ganso? Aqui em Portugal também a maior parte das provas todas são feitas com zona de penalização. Apenas a dos veteranos, dos Masters, é que por vezes não tem zona de penalização. Na verdade, eu Mas, acho que no portanto, Master não tem, né? eu levantei essa questão porque o Newton falou que, portanto, essa questão saiu no exame, mas saíram as duas. Saiu, primeiro, o facto de um atleta com 3 notas de desclassificação abandonar a prova antes de ser convidado a entrar na zona de penalização, portanto, aí ele é considerado desistente, DNF. Mas se for uma prova, e foi uma outra questão que também saiu no exame, se for uma prova sem zona de penalização, aí ele fica automaticamente desclassificado pela regra 54.7.3. Muito bem lembrado, Ganso. Então, esse Obrigado, Ganso. pode ser mais uma pegadinha, né? Se é com zona ou sem zona de penalização. Se é sem zona de penalização e aplicados 3 cartões, o resultado é de quê? E se for com zona de penalização, após 3 cartões, seria um DNF se ele não terminasse ou se ele abandonasse a prova. Isso, Ganso? Exatamente. Já Obrigada. agora, Cláudio, eu gostaria de falar numa coisa que nas últimas sessões que nós tivemos, houve alguém que levantou a questão e na altura eu até disse que provavelmente era um assunto que não valia aqui para estas sessões que nós estamos a ter. Mas, no entanto, saiu neste exame também, que foi abordado questões sobre a maratona, a maratona em estafetas. Saiu 2 questões sobre a maratona de estafetas, que tem umas regras específicas que se calhar não era má ideia nós aflorarmos aqui muito rapidamente. As penalizações da estafeta de maratona. Como sabem, portanto, são 2 atletas que têm que fazer 4 percursos, cada um faz 2 percursos, numa distância total de 42.195 metros, em que este comprimento é dividido em 4 percursos. Normalmente o primeiro faz o percurso maior, 12.195 metros, e depois não quer dizer que seja exatamente assim a distribuição, mas isto é uma hipótese. Portanto, o primeiro com 12.195 metros e os segundos, terceiro e quarto percursos com 10 quilómetros cada percurso. Primeiro faz um atleta, portanto o masculino, depois o feminino, depois o masculino e depois o feminino. Em relação às penalizações, e eu peço ajuda ao Nilton e ao Guilherme, que complementem, portanto, isto que eu estou a tentar passar. Em relação às penalizações, como sabem, a avaliação, sendo aos atletas, é feita à equipa. A penalização dirige à equipa. Uma equipa que tenha 3 notas de desclassificação, a equipa deve entrar na zona de penalização. A pergunta que saiu no teste relativamente a isto foi: um atleta recebe 3 notas de desclassificação. Entretanto, antes que lhe seja indicada para entrar na zona de penalização, antes que esse atleta que tem as 3 notas de desclassificação tenha a oportunidade de entrar na zona de penalização, ele toca na mão da atleta que segue. E, portanto, e a pergunta era: quando é que o atleta entra na zona de penalização? E era uma questão de resposta múltipla.
Portanto, uma das hipóteses era esperar que o atleta voltasse a entrar no segundo percurso e aí ser desclassificado, a equipa ser desclassificada, ou a atleta que recebeu, não é o testemunho, mas recebeu portanto, O toque. o toque para continuar, portanto, seria ela a entrar na zona de penalização. Portanto, essa era a resposta correta. Uma outra questão que também saiu, já agora, portanto, os tempos de penalização, como vocês sabem, penso que todos estão por dentro disso, portanto, os 3 primeiros cartões dão direitos a 3 minutos na zona de penalização, um quarto cartão dá mais 1 minuto, um quinto cartão dá mais 1 minuto, um sexto dá mais 1 minuto e um sétimo dá origem à desclassificação. Eu, em tempos, tive uma troca de mensagens com o Pierce a propósito disto, porque uma questão que ele levantava era que numa prova em que só estão a ajuizar 6 juízes, e houve várias provas em que a quantidade de juízes eram 6, e hipoteticamente dos 2 atletas, um era muito bom, imaculado, não tinha direito não era possível de ser mostrado qualquer cartão vermelho, e o outro era muito mau, era um corredor, não era um atleta, não era um marchador, era um atleta, e esse só fazia faltas, mas como só havia 6 juízes, só podia ter 6 faltas, portanto a desclassificação da equipa é à 7ª, como a rapariga não tinha faltas, portanto essa equipa nunca seria desclassificada. Portanto, eu tive alguma troca de mensagens com o Pio sobre isto, e ele depois falou numa coisa que também saiu no teste, não foi exatamente com este argumento que eu disse, mas foi com outro, foi um atleta estava francamente a marchar não, a correr de uma forma irregular, com um gesto de corrida, não com um gesto de marcha. Portanto, e quem é que... E a pergunta, Nilton, ajuda-me aqui, que eu a recordar, tinha várias hipóteses, era quem é que era o responsável pela situação, portanto, a quem é que se devia reportar aquilo. E o objetivo era que era uma questão disciplinar, seria o árbitro a desclassificar o atleta. Não sei se me fiz perceber. Newton, quer complementar? Não, é fantástico, obrigado, Ganso. Ele recordou bem, realmente, no outro seminário alguém perguntou, eu recordo disso, e acabamos não foi comentado, mas é extremamente importante, é uma prova olímpica, uma prova recém, né? Ela foi criada no passado, e nós tivemos a oportunidade em Santiago de trabalhar no primeiro evento a nível de mundo, mas são esses tempos que vão ocorrer de penalização quando a sequência das propostas chegam. E muito bem falado pelo Gâncio, a punição é para a equipe, não é para um específico atleta, né? É para quem estiver no momento da prova no circuito, né, marchando. Chegou tal proposta, não importa se ele não recebeu nenhuma. Foi o caso desse exemplo que caiu na prova assim, né? A menina entrou e já havia chegado a terceira. Ela vai ficar os 3 minutos. Não é justo, mas faz parte do show, faz parte da regra, né? E pode sim, acredito sim, Gans, que possa cair alguma coisa nesse sentido na avaliação bronze, algum comentário, alguma coisa sobre isso. Só fazendo um complemento, né? Leandro, Já passo a palavra para você, Flor. Quando a gente falar de Master, lembrando que o Master, da mesma forma que a World Athletics faz as suas alterações de regras de tempo em tempo, a World Master Athletics também faz suas alterações de regras. E o que está valendo em relação à zona de penalidade, eles ainda usam o nome Pit Lane ou Penalty Zone no livro de regras da WMA. Não deve ser utilizado o pit lane ou a zona de penalidade para as provas de marcha master. Tá? Então, isso está na regra da World Master Athletics, que é a 54.7.3 da World Master Athletics. Não deve cair para as provas
da World Athletics, mas quem trabalha com marcha em provas do Master é essa regra que está valendo por enquanto para o Master. Flor, pode falar. Só para complementar aí as- a- o que o Ganso estava falando, uma coisa que precisa ver também é o seguinte: quando vai fazer a prova, o atleta não pode correr menos do que 10 quilômetros, no caso da marcha, certo? No caso desse revezamento de marcha. E também o seguinte: o árbitro dá a falta para o atleta masculino, por exemplo, e ele também pode dar a falta para o feminino. A falta é coletiva, ela não é. Se eu dei uma vez uma falta para o masculino, o árbitro que está atuando, né? O mesmo árbitro pode dar a falta para o feminino também, não é que dá para o masculino e depois não dá para o feminino, tem que dar, pode dar para os dois, tá? Então, deixar bem claro que muitas vezes as pessoas podem olhar e dizer, o masculino já tomou a falta, o feminino não pode. Não, senhor. O masculino toma as faltas dele, o feminino toma as dele. As faltas são individuais para eles aí. Faz a soma e o mesmo árbitro pode dar a falta para os dois, tá? Flor, Opa! só, Claudinha, me permita. Claro. Tanto é isso que na súmula que nós recebemos, nós vamos atuar na prova. Na nossa folha de controle, não tem número de atleta, tem país. Não está separado entre homem e mulher, só está a sigla BRA, Brasil, CHI, Chile, ARG, Argentina. Então está identificado por país. E no próprio quadro de avisos, como esse branquinho que aparece, não estaria o número dos atletas, estaria a sigla do país. Tamanha é a relação que a falta é para equipe, não para o homem ou para a mulher que está marchando. Obrigada. Querem fazer algum comentário desses outros formatos ou exemplos locais de formatação da zona de penalidade? Não, Newton? deixa só, eu quero fazer um Claro. comentário ainda em cima até do que o Ganso falou, que a gente nós andamos conversando sobre isso e que é bem coerente que a World Athletics ela vai ter que criar um padrão nesse sentido e no caso, como ele disse, é, o árbitro geral de pista no caso de marcha, ele vai desclassificar aquele atleta que está realmente correndo e não marchando, porque senão, se o outro estiver marchando corretamente, um estiver marchando corretamente, não vai levar a proposta de desclassificação e aquele ali vai levar 6 e não vai chegar à sétima para tirar a equipe do caso da prova, né? Sim. Então, isso tem que ser padronizado realmente e repassada essa informação a todos, né? Eu estou mudando um pouquinho aqui, porque acho que foi a Ximena, alguém sinalizou que no espanhol tem um outro slide, mas estou voltando aqui. Vamos ver se é o primeiro. Esse aqui. Vamos ver se ele vai aparecer no português para nós. Quando a gente fez o trabalho de pista e campo, a gente teve que mudar várias vezes para conseguir visualizar. Então, esse aqui é o primeiro slide, né? Abertura, área de penalização, que para nós havia feito abertura de outra forma. Originalmente, em 2014, o objetivo da proposta da área de penalização era oferecer aos atletas mais jovens uma oportunidade de praticar marcha atlética num ambiente em que a aplicação das regras fosse menos rigorosa, permitindo-lhes melhorar e aprender através da competição. Os ensaios originais do conceito foram feitos em competições para grupos de idades mais jovens. Também serviu para aumentar a atratividade da modalidade, algo que poderia incentivar a participação destes jovens na marcha atlética.
A nova regra também poderia servir para diminuir o número de atletas desqualificados e para aumentar a confiança nas decisões dos juízes, tornando-se uma ferramenta educativa que contribui para uma melhor compreensão das regras. O conceito foi rapidamente alargado para competições sub-20 e abertas, ou seja, para nós brasileiros adultos. Atualmente aplica-se a todas as competições principais e a muitas outras competições de distância superior a 5 km para qualquer prova em que os regulamentos aplicáveis assim o definam, e também pode ser utilizada para outras provas conforme determinado pelo corpo administrativo relevante ou pelos organizadores da prova. Berna, quer comentar um pouquinho sobre esse histórico? Quero. Inclusive, a ideia realmente era essa e depois passou. Aí ela caiu em agrado a todos. E tanto que hoje você conversa com quem trabalha com marcha, com quem é treinador e atleta e tal, que o pessoal prefere que tenha a zona de penalização. E alguém comentou ali sobre quando você falou que para o Master não tinha zona de penalização, mas quando se deixa em aberto que você pode incluir isso no regulamento da competição e tal, nós fazemos aqui no estado, quando fazemos um Master, a gente faz com zona de penalização incluso no regulamento da competição. Newton? Alguém saberia me dizer qual é a distância da prova que esse atleta da China foi conduzido? Tá fácil. Aliás, foi fácil observar. É a questão de estar atento aos detalhes. Eu gosto de ver detalhes. É uma mania minha. Quando a Chato. árbitra indicou a penalização, a plaquinha dela era de 2 minutos, ou seja, 20 km. Não, foi só para ilustrar a questão da 20, gente estar atento, repare na mão dela. Isso, Roberto. Repare na mão dela ali a plaquinha com 2 minutos. Então, a prova é de 20 km. Flor? Sim, concordo com o Nilton. Aí é uma prova de 20 em que o atleta foi conduzido para a zona de penalização. Vou colocar no último slide, aproveitando você, Flor, tem outros formatos, né, de zona de penalidade. Sim. Claudinha, só um Diga. instante. Ganso colocou um comentário. Poderia ser uma prova de 15 km, Ganso? Me explica. Não entendi agora. Nilton, nós em Portugal já fizemos provas de 15 quilómetros e, de acordo com a regra, a Cláudia falou, quando começou a ler, leu bem, que é a penalização, o patamar é até, portanto, e neste patamar está no até 20 quilómetros. E então os 15 está no até 20 quilómetros, e aqui neste caso seria 2 minutos. Nós já fizemos provas em Portugal com 15 quilómetros e o tempo de penalização foi de facto 2 minutos. Ah, legal. Isso eu não tinha, não sabia disso, Ganso. Legal o seu Sim, mas, comentário. Obrigado. mas tem um outro detalhe, né? Lá estava Budapeste 2023, então era 20. Outro detalhe que estamos lá. Sim, claro, portanto, isto é uma questão, portanto, obviamente que nesse caso foi 20 quilómetros, não há Eu dúvida, peço, Budapeste. eu peço portanto, mas desculpas a poderia todos eventualmente pelo ser Florinilson, mas ele é nosso uma amigo. prova de 15 quilómetros, portanto, só pelo facto de Detalhista também, ter né? os 2 É um minutos. detalhista também, né? Nesse caso aí foi, né? O Nilton tinha razão, que era 20, né? Florenilson, quer fazer algum comentário desse formato aqui para competições locais? O que que a gente usa quando a gente tem Bom, outras hoje ferramentas? aqui tem usam muito as barreiras, né? Aqui no Brasil nós usamos muito os cones, mas pode acontecer lugares que a gente necessita de barreiras por causa da falta de cones, né? Ou poucos cones. A questão de poucos cones não quer dizer que o atleta vai sair, que se ele sair, ele vai ser punido de alguma forma, porque
ele tem que permanecer ali no local. Se tiver mais espaço de cones por causa da falta de, de material, não quer dizer que não possa ser feita uma zona de penalização com os espaços mais afastados e está identificada a área de entrada e de saída, né? Então, não tem muito problema. E aqui, né, eu uso tem um quadro, né, que normalmente a gente usa aqui, é uma coisa normal a gente usar dessa forma aqui, né? Então, tranquilo aqui. Só aquela questão, né, que a mesa está dentro, né, da zona de penalização aqui, né? Ok. Obrigada, Flor. Berna? Só quero dizer que esse cachorro latindo não é meu, porque eu tenho vários cachorros, mas também quietinhos. É, essa questão também, alguns quadros a gente não atualizou ainda com essa quarta proposta, mas a gente gruda lá separadinho nela, quando a gente não tem ele atualizado, né? Nesse caso aqui já está atualizado, né? Aí aparece as quatro. Eu estou impressionada com tanta proposta, com esse número de atletas, todos eles levaram proposta e o pessoal ou estava marchando muito mal, o pessoal é rigoroso mesmo, né? Na avaliação. 4 fora. Pois é, quatro fora por esse número, mas todos eles levaram alguma proposta, né? Obrigado, Berna. Newton? Não, sem comentários. Os números não estão em ordem crescente, então eu acredito que tenha muito mais atletas marchando do que a possibilidade de linhas no quadro, né? É o que eu penso quando visualizo isso. Mas, enfim, e realmente a mesa dentro do setor ali diminui, do outro lado, isso, diminui a área útil para o atleta. Então, ele teria só restrito ali uma raia para ele se deslocar, fazer alguma movimentação. É, é o cuidado que eu vou ter com o atleta e com o próprio árbitro, a segurança do árbitro. De repente, o atleta desloca, faz uma progressão ali e acaba tocando, batendo. Então, segurança para ambas as partes. Obrigada, Newton. E também aqui, quando tem um afastamento entre os cones, né, pode-se usar uma fita zebrada para delimitar a área, tem outras possibilidades também de formatação dessa zona de penalidade. Eu vou concluir aqui e vou parar de compartilhar essa tela. Vamos ver se ele termina. E o Newton encaminhou para nós. Geraldo, você quer colocar no chat para todo mundo poder visualizar no tempo ótimo? Eu aconselho todos a terem papel e caneta ou lápis à mão agora. Papel e caneta, vocês vão precisar. Papel e caneta para fazer uma anotação. Um segundinho. A Tá bom. Tanja já está ali pronta, isso. O O Geraldo vai Alberto também. compartilhar com todo mundo? Posso comentar, Claudinho? Pode, claro. É uma sequência com. E agora não lembro se são quatro, se são 3 ou 4 vídeos. Nós pensamos muito similar ao que ocorreu nesse sábado, na prova, aonde o vídeo 1 vai se repetir 4 vezes. Após a quarta passagem, vocês vão ter 3 segundos para abaixar a cabeça e só podem até já deixar preparado vídeo 1, 2, 3 e 4, né? E ao lado vocês vão anotar, todos os vídeos só tem um atleta marchando, tá fácil, e anotar se está ok, coloca um tracinho, se tem flexão, o símbolo ou a flutuação, ok? Então, é bem simples, ok, pessoal? Pode. Geraldo conseguiu compartilhar no chat? Não. O Guilhermo necessita sair, Consegui. então, se Guilhermo, se puder só avisar o pessoal da língua espanhola para vir conosco. Não sei se eles nos escutam, seguindo nessa outra Se sala. tiver, Claudinha, se precisar alguma tradução aqui para todo mundo, eu posso fazer também, se algum tiver alguma pergunta, enfim. Vamos lá, eu vou passar na tela. Não sei se todos conseguem estar com o computador e mais um celular para visualizar. Geraldo, só me dá um ok se você colocou no chat. Coloquei sim, tá
Já está desde o início. Tá, beleza. Eu vou passar aqui. Isso é uma sequência de vídeos, são 4 repetições. Seria 3 minutos para avaliar? Segundos, 30 segundos. segundos. 30 segundos. E aí, fazendo os comentários, né? Talvez a imagem não ficou tão clara, talvez melhor se vocês baixarem direto da onde o Geraldo mandou, né? Mas serve como uma referência para nós olharmos. Eu acredito que para o nível bronze vai ser dessa maneira, apenas um atleta marchando, ou apenas um para avaliar. No caso, veria um grupo com dois, três e apenas um para avaliar. Isso pode acontecer. Esses vídeos aqui estão apenas com um atleta. É uma, é metodológico isso, né? Depois a gente vai complicando mais. Se vocês quiserem abrir no aparelho individual de vocês, não dessa maneira, que eu acredito que aqui a gente está perdendo um pouco de qualidade. Já foi encaminhado, né? Mas está Isso. passando aqui na tela, caso vocês não consigam abrir num outro equipamento. De qualquer forma, é um link para vocês também ficarem e fazer o treino depois. Eu queria lembrar também que esse arquivo, você pode fazer o download do arquivo. Download do arquivo inteiro. Isso. E o Geraldo vai estar disponibilizando lá no site da Brat, Geraldo, esses links? Exatamente, exatamente. Pois eu até mostro lá. Então, é isso que vai ter de tempo. Então, hoje é uma demonstração. Vocês viram 4 vezes o mesmo vídeo, são vários vídeos. E aí, depois de vocês anotarem no papel, deixa só eu sair desse aqui, ver se eu consigo voltar. Vocês têm a análise do primeiro vídeo. Ninguém vai saber quem está colocando ou não. No primeiro vídeo, coloquem se vocês acham que foi ok, se foi flutuação ou se foi flexão de joelho. Podem colocar o que vocês conseguiram visualizar. Nós estamos em quantos na sala? Aqui 39. Vamos dar uma olhadinha. Nesse Esperar só mais um momento, pouquinho. 39. Teve um É que momento tem aí que gente ficou com 40. É. dois, né? Es necesario escoger entre las opciones que tenemos en la pantalla sobre el video 1. ¿Está ok? ¿Tenía fluctuación o pérdida o flexión de rodilla? Hay que oprimir en la pantalla haciendo su opción sobre la respuesta. Vou fechar agora. Dá uma olhadinha. 46% entendeu que o primeiro vídeo ele estaria ok, que não havia nenhum formato de falha no regramento da marcha. 35% achou que o atleta estava flutuando e 19% achou que havia alguma flexão de joelho. Newton, quer fazer algum comentário deste vídeo? Na verdade, eu mandei pro Geraldo e não lembro quais são. Eu estou buscando aqui no material que eu enviei. Me desculpe, gente. Eu mandei, né, para ele formatar e não fiz uma análise minha assim sobre. Mas os vídeos, vamos lá. Newton, três tipos de resposta. Significa que eu estou errado? Não, é a sua visão. Vamos lá.
qual é, qual é a referência que nós temos? Observar as pernas, o joelho, a rodilha, os pés, o contato com o solo. O vídeo aqui não estava em uma boa qualidade. Eu acredito que para vocês, individualmente, vocês possam ter uma melhor visualização. Olhar com calma. Eu estou olhando no meu aqui também. Eu acredito sim que nesse momento, esse atleta do vídeo 1, para mim estaria ok. Eu não daria nenhuma nem advertência nesse momento. Eu não sei mais à frente. Né? Ele passou na minha frente, eu observei isso. Pode ser que ele mude. Lembrando que é naquele momento todo mundo na mesma posição, visualizando o mesmo atleta naquele mesmo momento de prova. E como o Newton relatou, a gente ainda não recebeu todas as informações em relação à prova bronze, mas talvez só tenham duas opções. Se está tudo ok com aquele momento que vocês estão visualizando daquele atleta, ou se ele está cometendo alguma falta, independentemente da falta. E aí seria de colocar ok ou alguma falta. Eu vou parar de compartilhar, vocês têm o resultado da, do O segundo primeiro. vídeo, né? Deixa eu só. Vamos ver aqui. Opa. Vocês já estão colocando o segundo vídeo? Podem ir colocando a resposta do segundo vídeo. Aquilo que vocês colocaram no papel em relação ao segundo vídeo. Ainda estamos com 22 respostas. Vou esperar mais um pouquinho. 26 respostas, de 39 na sala. Pessoal, ninguém está vendo o nome de ninguém aqui. Então, fiquem à vontade de colocar a sua opinião, aquilo que vocês colocaram no papel, para que todos visualizem o que a maioria entendeu como ok ou falta e qual tipo de falta, né? Eu vou parar de... Vou fechar a enquete. Para o segundo vídeo, a gente tem 56% que considerou que o atleta flutuou, 37% considerou ok e 7% que houve alguma flexão de joelho. Flor, você quer fazer algum comentário desse vídeo? Claudinha, Oi, deixa eu quem falar chamou? só um minutinho. Berna, Claro, diga, Bena. desde o momento que você postou o vídeo, a minha tela, eu estou escondidinha aqui dentro do carro no celular, a minha tela ficou totalmente escura, então eu não consegui nem visualizar o Visualizar. vídeo, nem participar da enquete. Tá, E agora voltou, agora você voltando aí tá normal. tá. Mas quando você compartilhou ali o vídeo e a enquete, eu não, para mim não Não aparece visualizou. nada, tá? Só te ouvia falando. Beleza. Flor, você conseguiu visualizar esse vídeo? Não te escuto, Flor. Estão escutando, Flor? Oi, oi, oi. Oi, Apesar do vídeo diga. estar um pouco ruim, é perceptível uma falta de flutuação dele. Falta de flutuação ou de flutuação? Flutuação. A falta em flutuação. Tá, entendi. Flutuação. Os 56% isso aí tá bem em cima do que eu observei no vídeo, né? Obrigada, Flor. Então, vou parar de compartilhar de novo. Falta de flutuação estaria correto, né? É uma falta em flutuação, né? Não, tudo bem, Nilton. Entendi o que você quis dizer. Eu peço desculpas pelo Florenilson, os colegas, mas ele é assim mesmo. Ok? Aguente ele mais um pouco. Terceiro vídeo. Terceiro vídeo. Qual é a opinião de vocês? Aquilo que vocês anotaram na folha. El tercer video. Lembrem que nesse momento ninguém está visualizando quem está respondendo o quê. Vou finalizar. E vou
pedir para o, vamos ver aqui, Ganso. Você conseguiu visualizar o vídeo? E até agora estou sintonizado com a maioria. Que considera que está ok. Eu considero 44% que considerou está que ok. não houve falha, 26% que flutuou e 30% alguma falha de joelho, de flexão de joelho. Você segue com a maioria? Sim, eu acho que neste caso o terceiro vídeo, portanto, o atleta ia, na minha opinião, ia bem. Obrigada. Só me lembrem, tem mais um ou não? Foram 3 vídeos ou foram 4 Tem mais um, vídeos? Claudinha. Tá, peraí. Então vamos lá. Para o quarto vídeo, o que é que vocês acham? Lembrando que nós estamos dando bastante tempo para vocês subirem a resposta de vocês. É como o Newton sinalizou, vocês têm um quantitativo de repetições para cada vídeo, para colocar numa folha, e depois o resultado dessa folha tem que subir para a plataforma de respostas e precisa ser bastante ágil para que não termine o tempo previsto de respostas. Vamos lá, 26 respostas, estamos com 39 ainda na sala, mais um pouquinho. Vou finalizar. José Júlio está aqui conosco, José Júlio? Sim, sim. Conseguiu visualizar os vídeos, José? Sim, está a referir-se a este último, é? Isso, desse quarto vídeo. Sim, para mim está bem. E a grande maioria aqui, 74%, entende que o atleta fez um bom deslocamento, né? 7% visualizou alguma flutuação e 19% alguma flexão de joelho. Geraldo levantou a mão, Geraldo? Cláudio, eu queria alertar os colegas que eu fiz o vídeo e coloquei a resolução completa de como o meu programa foi configurado. Eu vou pedir até para o Newton ou outros árbitros que estão na sala, que têm muita proximidade com biomecânica, essa coisa toda, que existe sempre um perigo de vocês produzirem vídeos em condições de poucos frames. E aí fica aquele filme puladinho. Às vezes, um contato, né, é perdido numa proposta de pesquisa, porque foi trabalhado com poucos frames. E aí esse contato com o solo, às vezes, fica cortado, ele é suprimido do vídeo, da sequência de vídeos. Aí pode aparecer que é uma flutuação, e também pode aparecer uma situação também de bloqueio que é perdida. Quer dizer, está quase estendida a perna, o próximo frame já é o retorno, ele já ficou estendido, mas não apresentou. E aí eu deixo para o Newton fazer essas explicações, que é muito, muito interessante. Sempre que fizerem um vídeo, façam com a melhor qualidade, com a maior quantidade de frames, porque depois nós podemos preparar ele numa condição ideal. Por exemplo, esse vídeo, eu recebi os vídeos do Newton, não sei em que condições. Quando vem pelo WhatsApp, o WhatsApp também pode diminuir a quantidade de frames de um certo vídeo. Dá uma explicação aí, Newton. Antes de passar para o Newton, só estou pondo na tela para vocês verem que no site da Abrat, quando vocês abrem o site da Abrat, o Geraldo coloca para nós aqui no campo publicações, e aqui a gente tem vários processos de educação continuada e permanente da Abrat. Vocês podem viajar por isso aqui. A gente teve os seminários de pista e campo, e aqui é do Race Walking Judge, bronze e ouro.
é com a programação, com as sessões que foram feitas tanto da Sul-Americana quanto aqui, dessas lições que a gente vai perpassando das lições da World Athletics, e os demais vídeos para vocês irem treinando, tá bom? Newton? Não, eu só faria um comentário. O que o Geraldo falou é sobre a qualidade de gravação. Mas eu alerto vocês, o vídeo, o material disponibilizado na avaliação pela WA é muito bom, a qualidade é muito boa. Eu não tive problema nenhum em visualizar. Então, o que ele citou foi só, vamos usar, vamos produzir algo, tentar fazer na maior resolução possível, que ele citou frames, pixels, mas é um outro assunto, um outro momento a gente vai conversar sobre isso. Beleza, brigadão. Flor, quer fazer mais algum comentário? Não, é só que o último vídeo, a gente já tinha visto ele antes, e a gente já tinha ideia já tinha sido analisado, não. Parecido, Flor, não era o mesmo. Eu Não era o cuidei mesmo, de... não? É que eu Tá. fiz milhares de vídeos lá em Santiago Lá e o naquele, né? e o fundo Ah, confunde, pode tá. confundir, Beleza. que é tudo Pareceu igual. mesmo, Mas mas, não, o mas fundo mesmo assim ela continuou não é. achando bem, estava com um percentual bem alto, não E era a, Uma uma divisão. falta. eu peço para vocês se prepararem, que a ideia nos próximos encontros é complicar um pouquinho mais os vídeos. Colocar dois atletas para vocês observarem um deles. Colocar três atletas para vocês observarem um deles. Colocar um grupo de atletas para vocês observarem um deles. Que é o que eu acredito que vai acontecer na, na avaliação. Obrigado, Berna. Saber os vídeos de ontem. Podemos colocar os vídeos de ontem, creio que já estão, não estão, Já Flor? estão no. Vamos ver aqui onde eu mostrei para vocês, no site da Brat. Geraldo, você colocou já os vídeos de ontem aqui no site? E ontem não, ainda Tá, não. É, então nesse ponto aqui, ó, no seminário, vão ser colocados todos eles, tá? E o playlist das gravações que a gente faz aqui, também a gente encaminha nos grupos de WhatsApp, tá? Mas os vídeos para treino vão estar aqui nessa parte. Eu vou colocar na É, sequência. tá, Berna? Como eu não visualizei antes esses vídeos, né, Cláudia? E agora eu estou aqui numa situação que também achei muito estranho. Para mim, a tela ficou totalmente preta, eu não consegui ver vídeo nenhum. Então, eu vou dar uma olhada nos vídeos depois. E mesmo a enquete, para mim, só apareceu na última ali que você colocou, no último, aí apareceu a opção, só que daí eu não participei, porque como eu não vi o vídeo, eu não sei o que que era que estava no É, vídeo, né? eu acho que você está no celular, Berna? No celular e dentro No do carro. celular, às vezes, a gente precisa rodar, passar o dedo para ele girar a tela. Eu não lembro bem, eu vou Não, tentar olhar. eu liguei e não deu, e eu não consegui nem entrar para me comunicar contigo, entendeu? Beleza. Sim. José Júlio, José Dias. Ou, cadê? Vamos ver aqui, José Ganso ainda continua. José Sim. Ganso e José Júlio, vocês querem fazer algum comentário? Não, José Júlio, eu posso. Há pouco o Nilton estava a falar numa situação em relação a um atleta que se recusa a sair do circuito depois de ser mostrada a raquete vermelha para esse efeito. Isso aconteceu, de facto, no Campeonato do Mundo de Seleções em Tallinn, na Turquia. Houve o assistente do juiz-chefe comunicou que o atleta se recusara a sair. Entretanto, foi alertado imediatamente o árbitro da competição, e ele já estava preparado para, enfim, mostrar-lhe, neste caso, o cartão vermelho por aspecto disciplinar. Mas, e mesmo eu, enfim, que também tinha essa possibilidade de mostrar-lhe, estava atento a essa situação para eventualmente barrar, digamos assim, a continuidade desse atleta em prova. Mas ele depois acabou por, na volta seguinte, sair
enfim, sair do circuito, não é? Por livre iniciativa. Se não fosse isso, teria de ser tomadas outras providências, não é? Portanto, isso aconteceu realmente e não é muito comum, mas de vez em quando acontece. Obrigada, José. José Ganso, Não tenho assim muito mais coisas, mas tive também já um episódio de recuso, de um atleta se recusar a sair. Estou a falar numa prova de veteranos que aconteceu na Itália, em Pescara, em que ele foi desclassificado com 3 notas, não havia zona de penalização, e recusou-se a sair. Portanto, depois comuniquei com o árbitro geral que andou à procura dele e ele acabou por sair por ele próprio, mas passado 2 voltas. Mas por vezes isso acontece, mas a partir do momento que passa, que isso passa para o foro do árbitro geral, portanto o atleta será penalizado naturalmente. obrigada. Só pediram para mostrar novamente a entrada. Eu coloquei no chat qual é o link do site da Abrat, que é www.abrat.org.br. Entrando no site, deixa eu colocar no início, vocês vão visualizar com essa carinha. Vocês podem acessar diretamente daqui, se tiver no banner, porque às vezes vai mudando o banner, né? Ou vir em publicações, clica onde vira a mãozinha e aí buscar o seminário da marcha atlética. Clicando aqui, o material está sendo inserido por aqui. Vocês podem estar navegando no que foi trabalhado tanto com aquele seminário que a própria WA fez, quanto da Sul-Americana e das sessões que a gente tem feito aqui, em cima das lições do curso bronze da World Athletics no e-learning. Além de todo o material que está sendo disponibilizado, como os vídeos para treino, também vão estar sendo colocados aqui. Tá bom? Então, agradeço a presença de todos e mais esse trio Parada Dura, Super Show, Newton, Flor, Berna do Brasil, a nossa dupla aí de Portugal, comentarista conosco aqui, o José Ganso, José Dias e também o Guide, que precisou sair um pouquinho antes, né, fazendo todo esse suporte com os da fala espanhola. Amanhã voltamos, lembrando que nós voltamos sempre no mesmo horário, 7 horas, abrimos a sala 5 minutinhos antes, usamos sempre o mesmo link, tá bom? Então, se ficarem na dúvida, é só verificar o link que foi utilizado nos demais dias. Beijo grande a todos. Boa noite a Boa todos. Boa noite a noite. todos. Muchas Boa noite, gracias. amigos. Ana, Obrigada. Boa noite. nada. Boa Boa noite. noite.